Olá pessoal, meu nome é Gabriel e hoje eu vou mostrar para vocês os principais recursos do sistema Ótimo Gestor. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa saber é que o sistema Ótimo Gestor ele é um sistema multitarefas, então eu posso realizar várias operações simultâneas sem precisar sair de um programa para entrar em outro, por exemplo, tá? A gente vai ver que essa barra branca que está na parte superior da tela aqui, ela vai sendo preenchida com as abas que a gente for abrindo. Então não são abas do nosso navegador, são abas do próprio sistema. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um cadastro. A gente está vendo que ele vai abrindo abas para nós aqui dentro do próprio sistema. Posso abrir duas vezes o mesmo cadastro ou telas diferentes e ele vai preenchendo para mim aqui em abas dentro do próprio sistema em uma única aba do meu navegador. Aqui do lado direito temos um botão com as duas flechas aqui, que ele funciona como se fosse o F5 do seu teclado. Então quando a gente clica nesse botão, ele atualiza a página, então se tiver alguma alteração no menu, alguma atualização do próprio sistema, a gente não precisa sair e entrar novamente no sistema, a gente pode só clicar nessas duas flechinhas. Uma outra funcionalidade interessante é essa estrela que vem aqui do lado. Então essa estrela ela faz o que? Ela favorita a tela que eu estou acessando. Então a gente sabe que no começo é um pouco complicado de decorar todos os caminhos que o sistema tem para oferecer. Então uma das funcionalidades é que a gente favorite as telas que vão ser mais utilizadas. Por exemplo, eu vou voltar aqui nessa tela de cadastro e vou clicar nessa estrela para favoritar a tela. Então ele diz que o meu programa foi adicionado aos favoritos e quando eu volto no menu e atualizo a página nas duas flechas, o sistema vai abrir para mim um outro submenu aqui embaixo, como favoritos, mantendo as telas que eu for favoritando, tá? Então é bastante interessante que no começo vocês favoritem as telas mais usadas, para que não tenha que ficar decorando os caminhos, tá? Para retirá-la do favoritos é a mesma coisa, eu entro nela e tiro a estrela do favoritos, atualizo novamente. E esse submenu de favoritos sai. Depois da estrela a gente tem um botão de impressão e aí o próprio ícone já diz, né? Ele vai imprimir a tela que eu estiver, seja ela o menu ou seja uma tela em específico. Claro que os relatórios eles já têm a opção de impressão, mas existe um botão aqui em cima também. E depois a gente tem o botão de abrir chamado, que aí é uma das funcionalidades mais interessantes que o sistema tem. Toda comunicação que for feita sua com o nosso time de suporte, a nossa equipe técnica, ela vai ser feita através de uma abertura de chamado, tá? Então, toda vez que a gente precisar registrar alguma inconsistência, alguma dúvida, alguma nova sugestão, solicitação, vamos sempre usar o canal de abertura de chamados. Então, a gente clica aqui no abrir chamado. E ele vai direcionar a gente para essa página. Tá? Nessa página eu tenho que colocar um título para o meu chamado, então eu posso escrever aqui, por exemplo, teste. O e-mail para notificação é o e-mail do usuário que eu estou acessado e a gente vai colocar uma ocorrência que é o que está acontecendo, né? Então estou abrindo este chamado como um teste. Tem a opção de incluir um anexo e é bastante importante que vocês incluam um anexo quando vocês estiverem tratando alguma dúvida específica de alguma tela, né? Então printa essa tela, sobe ela aqui como um anexo, fica mais fácil da equipe entender o que está acontecendo. E depois disso a gente clica no enviar, tá? Ele vai confirmar o e-mail, a gente dá um sim. E ele enviou um e-mail aqui já te dando um número de ticket. Então é muito fácil da gente abrir chamado dentro do sistema e é interessante que a gente mantenha isso até para que toda a equipe tenha um controle das solicitações que vão acontecendo durante o tempo. Voltando aqui para o menu, a gente tem aqui a parte com o logo da Ótimo Gestor, né? Então se a gente clicar aqui vão vir mais alguns botões. Então eu tenho o maximizar. O que o maximizar faz? Ele vai pegar a aba que estiver aberta aqui na tela para mim e ele transforma isso numa aba do seu navegador. Aí se você preferir trabalhar em abas do navegador, você pode maximizar a aba que a gente estiver mexendo, tá?
Depois tem o botão de download do Ndesk. O Ndesk é um programa de acesso remoto que é utilizado aqui pelo Ótimo Gestor para a gente poder fazer acesso remoto à sua máquina e aí tirar alguma dúvida mais pontual. Às vezes a comunicação ela fica mais clara se a gente estiver enxergando a sua tela. Então o Ndesk é um programa padrão que o Ótimo Gestor utiliza. Os chamados abertos ele vai de encontro à abertura de chamado, né? Então para você enxergar os chamados que vão sendo abertos, é legal que você tenha esse acompanhamento das demandas. Então sempre que você vier aqui nos chamados abertos, ele vai abrir uma tela para te mostrar um painel com todos esses chamados, tá? Mensagens, a gente está colocando agora um mensageiro dentro do próprio sistema, então um servidor de mensageria, então a gente consegue trocar mensagens pelo próprio sistema, tá? Vocês com a equipe, por exemplo. O fechar abas, como eu tinha dito, ele vai abrindo abas dentro do seu navegador, então para não ter que fechar uma a uma, eu posso vir no fechar abas, ele fecha todas as abas de uma vez. Depois disso, a gente tem o telefone da Ótimo Gestor, para você entrar em contato via telefone no nosso suporte, no nosso administrativo, por exemplo, e a opção de sair do sistema, que aí ele vai deslogar do sistema aqui. Aqui do canto esquerdo, a gente tem, além do logotipo da empresa, né, o nome, o usuário que está acessando e a opção de você trocar a sua senha. Então é legal que vocês orientem o time aí a quando entrar no sistema trocar a senha, porque quando a gente cria o usuário, a gente cria com uma senha padrão. E é bacana que você mude a senha para ter uma segurança a mais no acesso ao sistema. Aqui um pouquinho mais para cima, a gente tem uma barra de pesquisa. Então lembra que eu disse que no começo é um pouquinho mais complicado da gente saber o caminho de cada tela, né? Então a gente tem a opção de favoritar, que vimos agora há pouco, e a barra de pesquisa. Então se eu quero cadastrar alguma coisa, por exemplo, a gente estava usando ali a condição de pagamento, né? Que foi a tela que eu abri aqui como exemplo. Então eu posso vir aqui e escrever condição de pagamento e ele já vai me direcionando para a tela. Então o que for que eu escrever aqui, ele vai me buscando as telas conforme a minha escrita. Então também é mais uma funcionalidade para que você não tenha que ficar decorando. É claro que com o tempo vocês vão se habituar com a ferramenta, mas a ideia é que você possa encontrar o caminho independente se você começou a usar o sistema hoje ou se você já usa há bastante tempo. Beleza? Esses são os principais campos que a gente tem, eles são comuns para todas as telas, tá? Eu vou aproveitar aqui, sair um pouquinho do menu, vou voltar nessa tela de condição de pagamento mesmo, só para a gente dar uma olhada. Toda vez que a gente abre uma aba, ele vai abrir essa barra verde aqui. E essa barra verde tem mais alguns botões também que vão ser comuns, né? Então a gente tem sempre o recarregar e o processar. Então o recarregar, ele vai limpar a tela que eu estou acessando e me direcionar para um novo registro. Então supondo que eu estou cadastrando aqui uma forma de pagamento e eu clico no botão recarregar. Ele vai limpar essa tela e me possibilitar a digitação de uma nova condição de pagamento. Tá? Então ele limpa a tela, ele não grava o que a gente está fazendo, ele vai limpar a tela. Já o processar, esse sim grava. Então, lembrando que o Ótimo Gestor é um sistema 100% web, tudo que a gente faz tem que ser processado. Então é como se a gente estivesse em uma página online. Vamos supor que você está aí, por exemplo, no Facebook, né? A gente escreve alguma publicação e você tem que publicar. Se você não clicar no publicar, aquela publicação não vai para o seu feed. E é a mesma coisa, o mesmo conceito aqui no sistema. Então tudo que a gente fizer, a gente vai gravar para que essa informação seja registrada no servidor e o sistema também dê algumas travas aí de cadastro, de operação, te mostrando alguns campos que são obrigatórios e possivelmente não estariam preenchidos, por exemplo. Aqui no canto direito, ainda nessa barra verde, a gente vai ter novamente o botão da estrelinha para favoritar a tela. O botão de dúvidas, né? Tem um botão de ajuda aqui que vai ter um breve descritivo sobre cada tela, sobre o que faz aquela tela ou o que é aquela tela. Agora a gente está migrando aqui para a plataforma de EAD, mas ainda existem algumas telas com esse help aqui para ajudar o usuário. E o botão do log. O botão do log ele é um botão que vai mostrar para nós tudo o que aconteceu dentro do registro que eu estou acessando. Então, eu entrei em um cliente, por exemplo, e esse cliente ele teve uma alteração de telefone. Como é que eu sei quando esse telefone foi alterado, quem alterou esse telefone, se foi realmente o campo do telefone que mudou. Então, através do botão log, ele vai abrir uma janelinha aqui para nós e vai nos mostrar quem foi que mexeu, quando mexeu, o que mexeu, qual era o conteúdo anterior e o conteúdo atual. Então, é uma forma da gente poder também enxergar todas as alterações que existiram em algum registro. Beleza? Vou sair aqui e voltar no menu.
Então esses são os campos principais aí que a gente vai ver em comum, independente da tela que a gente esteja acessando, tá? Vamos continuar com as demais aulas e bom proveito aí para todos.